Olá, hoje iremos falar sobre direitos dos povos indígenas. Quando os colonizadores europeus chegaram ao Brasil, se depararam com um povo que já habitava essa terra antes mesmo da sua chegada. Esse povo tinha cultura, costumes, linguagens diferentes daquelas que conheciam. Esse povo sobrevivia de suas próprias plantações e fabricava suas ferramentas. Eram divididos em grupos, cada um com suas leis e formas de viver. A intenção dos colonizadores era descobrir novas terras para assim extrair suas riquezas. Esse povo foi escravizado, sofreu das mais diversas violências e, por não admitir ser escravizado, foi entendido como um mal selvagem. Pessoas que não teriam leis e nem alma. Eram compreendidos como coisas, como objeto e não seres humanos. Até hoje lutam para terem seus direitos fundamentais: o direito à vida, sua liberdade, à cultura, sua linguagem, bem como o direito às suas terras. Ao longo do tempo, foram criadas leis para garantir os direitos dos povos indígenas. A Constituição de 1984 foi a primeira Constituição a reconhecer os direitos aos indígenas, a posse das terras permanentes habitadas por eles. Já a Constituição de 1967 manteve o que dizia a Constituição de 1934 e determinou que as terras pertencentes aos indígenas compunhariam o patrimônio da União. A Lei 6.001 ficou conhecida como Estatuto do Índio. Ela foi criada em 1973 com o propósito de regular a situação jurídica, de preservar a sua cultura e integrá-los à comunhão nacional, bem como o Código Civil, ou considera incapaz de ingressar em juízo em prol de seus direitos, precisando assim que eles sejam tutelados por órgãos indigenistas ou por terceiros. O Serviço de Proteção ao Índio, CIP, foi criado em 20 de junho de 1910, através do atual presidente daquela época, Nilo Peçanha, com o objetivo de prestar assistência aos povos indígenas do Brasil. Em 5 de dezembro de 1967, foi criada a Fundação Internacional do Índio, a FUNAI, que substitui o Serviço de Proteção ao Índio. A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Ela está relacionada ao Ministério da Justiça. Já em 1988, foi promulgada uma nova Constituição conhecida como a Constituição Cidadã. Através dela é reconhecida aos índios a capacidade de entrar em juízo e até mesmo processar o Estado. Reconheceu também a eles sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, reconhecendo a eles o direito sobre suas terras, como um direito originário que veio antes do próprio Estado, em seu artigo 231 e 232. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, no seu artigo 78, dispõe aos povos indígenas é garantido o acesso à informação, o conhecimento sobre a história dos seus povos, bem como a reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas linguagens e ciências. Mesmo com todos os direitos garantidos, bem como em nossa legislação, os indígenas ainda assim têm seus direitos violados. Um exemplo disto podemos citar o Código Civil e o Estatuto do Índio, que dispõe que os indígenas não têm a capacidade plena de entrar em juízo em favor dos seus direitos, contrariando a nossa Constituição vigente de 1988, em que reconhece aos indígenas a plena capacidade para isto, e também os dá o direito de processar até mesmo o Estado. Os direitos a terras indígenas é um direito conquistado que, através da Constituição de 88, foi reconhecido. O órgão do governo responsável por garantir este direito e demarcar as terras indígenas é a Fundação Internacional do Índio, mais conhecida como a FUNAI. Ela foi criada com o objetivo de proteger os direitos, demarcar, identificar e monitorar essas terras. Por depender de orçamentos governamentais, tem grandes dificuldades de efetivar as demarcações
e monitoramento dessas terras. O desmatamento, o garimpo ilegal e a exploração da madeira são pontos primordiais que afetam diretamente as terras indígenas, causando a desapropriação desse povo de uma terra que, por lei, é garantida a eles. Por isso, a demarcação das terras indígenas é de suma importância para a resolução destes conflitos.